Olá, bem-vindas! Elô, minha querida amiga sumidíssima, cadê você na minha vida? Bem-vinda, saudade! Oi, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso segundo dia de couraças musculares. É uma semana dedicada para os profissionais de cuidado. É uma semana dedicada. Oi, querida, saudade. É uma semana dedicada a fisioterapeutas, a terapeutas integrativos, a psicólogos que procuram também uma visão corporal. Oi, querida, bem-vinda, obrigada. Também tô ansiosa. Cíntia, obrigada. Eu tô vendo aqui a foto da Cíntia, tô perguntando se a Cíntia é minha aluna, não tô conseguindo ver pela foto. Olá, João, bom dia, bem-vindo, bem-vindas. Também estou bem ansiosa com o nosso encontro. Ontem foi bem intenso. A gente conversou bastante sobre trauma, né, gente? Trauma é um assunto intenso, a gente se identifica no meio do processo, a gente se vê, a gente vê nossos pacientes. E a proposta é bem devagar, com bastante cuidado, a gente poder fazer esse trânsito, eu e o outro. É a Cíntia, oi querida, muito bom te ter aqui. Fisioterapeuta maravilhosa, obrigada, sou tua fã também. A aula de ontem tá disponível, tá no Instagram, tá, gente? Quando eu tirar do Instagram é porque eu coloquei no YouTube, tá? Como eu faço tudo sozinha e eu tenho pequena dificuldade com essas questões tecnológicas, fica por aqui até eu conseguir tirar, tá bom? Obrigada, gente, obrigada. Bom, eu vou pedir para vocês irem conversando comigo um pouquinho, quem acompanhou a aula de ontem, vocês ficaram bem, ficou alguma dúvida, algum comentário importante? Ontem a gente falou, foi a aula de introdução, a gente conversou sobre trauma emocional, né? Sobre essa importância do terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta integrativo, ter bem concretamente corporificado em si, incorporado em si de preferência, essa noção de que a vivência emocional passa pelo corpo, é vivida pelo corpo, é experienciada no corpo e que por causa disso, quando a gente fala de dor, dor emocional, dor psicossomática, conversão de sintomas psicossomáticos, são experiências vividas no corpo. Ok? Oi, Murilo, bem-vindo. Bem-vindo. Que lindos. Obrigada, gente. Então, a gente ontem o convite foi na fisioterapia, na minha formação e também na experiência, né, da docência, alguma coisa assim. Infelizmente, chega muito pra gente coisas como a dor é psicológica, o paciente não quer melhorar, o paciente está se boicotando. Não é que o boicote ele não existe, mas é que essa definição, essa conclusão, ela é uma conclusão parcialmente verdadeira, só que muito superficial. E às vezes esse tipo de frase a gente utiliza para tirar o nosso da reta e falar: isso não é problema meu, eu fiz minha parte. Tudo bem, realmente, às vezes a gente está ali no limite do nosso trabalho, fazendo o que é possível, mas é legal quando a gente tem uma sacada de um olhar mais profundo. Às vezes a gente não sabe qual é a dor emocional, qual é a ferida emocional que colocou a pessoa naquela experiência que ela está vivendo, naquela dor crônica que ela vive, seja uma fibromialgia, seja uma endometriose, seja alguma doença autoimune, enfim, o objetivo da bioenergética nunca é definir diagnóstico. O importante para a gente é olhar onde o corpo parou de pulsar, onde o corpo
utiliza, a partir de uma necessidade psíquica, uma necessidade emocional, ativar pelo sistema nervoso a contração, um aumento contínuo de tônus muscular, ativando musculatura, para que a musculatura contraia e segure uma determinada expressão que precisa ser impedida, a manifestação de um choro, de uma raiva ou até de uma grande defesa, para que eu não seja invadida, para que eu não seja violada do ponto de vista psíquico, energético, corporal às vezes, tá? Então a gente conversou ontem um pouco que como os bebês, quando o bebê é muito novinho, ele ainda não tem a parte motora estabelecida, muitas vezes ele usa a musculatura ocular dele para se defender, ele se retira do olhar, fica aquele olharzinho vidrado, né? Viu aquela criança muito novinha, que tem aquele olhinho muito vivo, alegre, quente, colorido, tem uns olhinhos que expressam amor, né? Ele brilha, ele conecta. Já é aquele bebê que provavelmente não teve esse padrão de experiência, pode ter tido outros, mas esse padrão de experiência não precisou ficar registrado na musculatura ocular profunda, ou ficou, mas ficou no impacto, numa intensidade muito menor. Tudo bem, gente? Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Estou fazendo um resgate da ideia de ontem, quando a gente traz, então, as várias nuances do que pode ser trauma, tá? Trauma, então, um evento estressor que ultrapassa a capacidade de autorregulação do meu corpo, tá? Uma coisa muito importante que a psicologia corporal traz para vocês que são terapeutas, e por isso eu pego muito na necessidade de vocês estudarem a psicologia corporal, e é por isso que eu trago aqui para vocês depois o curso de bioenergética pelas couraças musculares, né? O meu curso é de couraças musculares, sobre cada uma delas e o funcionamento psíquico, né, interligado a cada uma delas, é porque por trás desse conceito o William Reich traz uma virada de rumo no pensamento da saúde, tá? Qual é essa virada de rumo do pensamento da saúde? Tem tudo a ver com a aula de ontem e com a aula de hoje. Enquanto o nosso modelo teórico conceitual de ciência, que eu não sou contra e que eu faço uso, tudo bem? Faço uso do modelo biomédico, faço uso de alopatia, apesar de preferir as outras homeopatias da vida, mas eventualmente eu faço uso. O nosso modelo científico de saúde, ele é voltado para a patogênese, ele é voltado para o estudo da doença. O corpo adoeceu, eu tenho que fazer uma intervenção, ela é necessária, senão o indivíduo morre ou o indivíduo cronifica, e aí eu aprendo, quando eu estudo dentro do nosso modelo, a intervir, tudo bem? Intervir no sintoma, porque ele já está estabelecido, tem um processo de adoecimento. Ok, vamos fazer a virada da chave agora, gente. Começando aqui com um dos primeiros conceitos da psicologia corporal, que é o vitalismo, tá? Quando o Reich olha para o corpo, e é bonita essa história, em algum momento é uma das discussões que o Reich teve com o Freud, tá? Ele para de olhar para o nosso mecanismo puramente adoecedor, patogênico, e ele começa a olhar para a potência vitalista, produtora de saúde, produtora de mais vida, para esse ânimo vital interno que está agora aí dentro de você, no teu corpo, independente do estado que você tá, independente do estado que o teu paciente tá, produzindo saúde nesse exato momento. Muito legal, Mari. A Mari trouxe essa lutogênese. É um ponto que a gente trabalha
muito ligada a esse conceito do vitalismo, né? Lindo. A salutogênese é a produção de saúde, gente. Então, do que a gente está falando aqui? É diferente você, terapeuta, receber teu paciente olhando para a doença e falando ele não quer melhorar, ele está se boicotando. De você receber o seu paciente olhando para onde no corpo dele ele teve que se defender de algo, que eu não sei o que é, mas eu tô vendo que de repente tem uma tensão aqui, tem uma baixa vitalidade aqui, vou investigar, tá? Olhando em parte pelas couraças musculares, escutando em parte por aquilo que ele me disse, vou juntando o meu quebra-cabeça e através desses sinais eu vou começar a sacar onde ele pode produzir a saúde, onde eu faço a saída do olhar focado no adoecimento para restauração da vitalidade, para restauração da vida. Tudo bem? E o Reich é um grande vitalista. O Reich acredita na produção de saúde. Há muito tempo atrás, nem tanto, 2019, eu fui para o meu primeiro congresso de práticas integrativas e complementares. Foi em Natal, eu estava no meu primeiro ano de mestrado, no Laboratório de Práticas Integrativas. Quem quiser conhecer é o Lapaces, eles têm uma página aqui no Instagram. E eu estava lá, e um grande nome das práticas integrativas no Brasil é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, eu confundo se é da UFRJ, se é da outra faculdade estadual do Rio, eu confundo, desculpa, mas o nome dela é Madel Luz. Foi o grande impacto que eu tive nesse congresso, que foi quando ela trouxe assim pra gente. Eu tenho pressão, ela, né, falando dela, eu tenho pressão alta e eu dependo de medicação para o controle da minha pressão. E todos os dias eu tomo um remédio para controlar a minha pressão. Eu tô produzindo saúde? Não, eu tô controlando um sintoma. E vou continuar controlando esse sintoma. Para produzir saúde, eu faço as minhas práticas, meus movimentos, eu tomo a minha homeopatia. A homeopatia como produtora de mais vitalidade e saúde. E aí ela trouxe algo que foi uma chave para mim, que ela falou assim, eu achei essa frase muito impactante, que ela iria morrer produzindo saúde. Que até aquele último momento, e eu acho que a homeopatia trabalha muito com esse conceito, até aquele último momento de vida, o organismo, ele não está focado em vou adoecer e vou embora. Ele está focado onde eu produzo mais saúde, onde eu saio desse processo para produzir mais saúde. Tudo bem? Esse olhar muda muita coisa. Muita coisa. Não é romantizar e não é não ver acontecimentos de adoecimento que são reais, tá, gente? Não tô idealizando aqui, não é sobre isso. É sobre procurar caminhos de produção de saúde. Ponto. Tá? Não vamos romantizar. Beleza. Travou a live, gente? Travou pra vocês? Eu tô fazendo a live do meu consultório. Pra vocês tá tudo legal? Me deem um feedback aqui. Tá normal, Yara? Obrigada. Lola, vamos ver o que rolou, tá? Ok. Obrigada, gente. Vamos continuando aqui então, tá? Ok, então eu tenho como premissa dessa grande teoria, que a gente vai chamar de psicologia corporal, feita pelo William Reich, o vitalismo, o conceito de produção de saúde, a salutogênese, é como a nossa colega trouxe aqui pra gente. Perfeito. Essa base muda muita coisa. A partir dessa base, eu também posso pensar que se um bebê tem a capacidade de contrair o único recurso que ele tem, que no momento vai fazer uma defesa por uma contração crônica ocular, para retirar ele de um momento em que para ele está ameaçador, eu também posso pensar que a gente tem uma capacidade de saída sempre em direção à sobrevivência, a melhor sobrevivência possível.
a melhor sobrevivência possível. Para quê? Porque, também pensando um pouco Reich, a ideia seria que eu gastasse pouca energia nos meus processos de me segurar, ok? Tendo muita vitalidade e muita energia para manifestar para o mundo quem eu sou. Aí o Reich traz aquela pérola daquela frase, né? O amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da vida e deveriam também governá-la, né? Essa frase é bárbara. Porque quando a gente ama, a gente vai para uma potência do nosso ser. Quando a gente trabalha e ama, né, o trabalho enquanto esse lugar de realização, né? Ontem eu saí aqui nutrida quando eu converso com vocês. Eu fico plena quando eu saio de um atendimento. O corpo às vezes vai para o cansaço físico, mas tem uma nutrição, né? O conhecimento é algo que mobiliza, movimenta a vida da gente. A gente quer mais, a gente quer beber mais, né? Então a gente tá nesse conceito de quando eu tenho quando eu tenho que fazer pouco esforço para segurar a vida em mim, eu tenho então uma vida mais plena, uma expressão mais viva, um tesão maior com a vida, uma sensação de segurança maior nas minhas relações, nas minhas trocas. Me afirmar enquanto indivíduo é mais natural, não demanda de mim um grande medo, uma grande ameaça. Tá tudo bem. Quando eu não tenho essa qualidade disponível de energia para mim, o que está acontecendo com o meu organismo? Aí entra a questão das couraças musculares mais intensas, tá? Onde eu estou investindo? Estou entrando na live de hoje, bloqueio energético. Onde eu estou investindo a minha energia? Estou investindo a minha energia em sustentar o meu aparelho de defesa, porque ele foi extremamente necessário para mim num dado momento da minha sobrevivência. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês esse conceito? Em vez de eu estar lá curtindo minha produção criativa, plena, potente de vida, meu gozo de vida, eu estou gastando muita energia para conter dentro de mim o meu sistema de defesa, porque um dia ele me fez sobreviver. Como que eu faço isso? Se eu tive um peito muito ferido, que precisou se contrair, se contraiu, não consegui trazer o devido alimento para dentro, não veio, seja emocionalmente, seja o alimento físico, fiquei fraca, eu não tenho força para tomar para mim o meu alimento físico, emocional, energético. Eu não me nutro. Eu desisto parcialmente, claro. Se eu tô viva, eu não desisti completamente. Esse tanto de vida que eu desisto de ter, que eu desisto de buscar, tá? Para que eu desista e colapse, eu tenho que entrar com uma contração muito profunda. Então, quando vocês estão vendo uma falta de vitalidade numa musculatura periférica, vocês podem imaginar que internamente o palato, o céu da boca, a garganta, ó, cadeia inspiratória, encurtamento grande aqui, ó, que leva a produção, a projeção do pomo de Adão para frente, né? Um encurtamento tônico, uma musculatura acessória respiratória hipertônica que vem para dentro. E segura. Vamos fazer uma ponte importante agora. Seguro como, Daniela? Tô falando de músculo. Sistema nervoso central, mandando uma ativação de um aumento desse tônus, que lá atrás não se nutriu adequadamente, vamos colocar suficientemente, beleza? Hoje tem que correr atrás disso.
Corro atrás, vamos lá, gente, vamos correr atrás do que não rolou. Mas esse mesmo sistema nervoso central que manda esse comando através de nervos motores para uma contração sustentada, mantida, é um investimento energético da mesma ordem e associado à minha necessidade de contenção psíquica daqueles assuntos que estão envolvidos e contidos aqui. Todo mundo aqui já viu algum desenho de um iceberg de gelo, né? E aí põe lá a pontinha do iceberg para fora e o iceberg bem grandão para dentro. O que está consciente na gente é só a ponta, gente. O resto está imerso dentro da água, a gente não está vendo, é o nosso inconsciente. A demanda de energia para sustentar eventos traumáticos, desagradáveis, que às vezes nem foram tão graves, mas que a criança naquele momento não tinha uma estrutura psíquica para lidar, para tomar decisão, para se defender, para sair da situação, é um baita, é uma porrada de investimento energético. Esse investimento energético para que esse conteúdo inconsciente continue aqui inconsciente. Uma das formas que o meu sistema psíquico utiliza para manter tudo isso inconsciente é ajudando a fazer a ativação dessa contração muscular que me contém. Me contive, estou aqui contida com a minha própria característica de ativação das minhas próprias couraças musculares, feitas a partir do meu desenvolvimento de vida. Tudo bem? Isso vai dando o meu jeitão de ser. O meu jeitão de ser na vida é a minha organização energética. O meu sistema psíquico gasta uma energia violenta para me organizar de um jeito, para manter a contração, o meu sistema nervoso mandando a informação da contração muscular para que eu fique aqui contida. Tô só contraindo o músculo porque é postural, genético e vem da minha família e minha mãe tem essa corcunda? Não é só isso. É o meu sistema psíquico nessa organização. Como eu faço isso? Controlando a minha energia. Conceito geral para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, bloqueio energético. Fez sentido para vocês? Vocês estão entendendo que o negócio não é que ele não pode ser metafísico, esotérico e espiritual, ele até pode e eu acredito nisso. Mas antes disso, ele é corporificado. O meu sistema psíquico, energia, tem uma parte do quantum de energia muscular, vital, metabólica, neurológica, de sinapse, de rede elétrica que eu tenho, essa energia biológica, que não é pouco, é muita coisa. E eu tenho depois, posso pensar, o tanto de energia psíquica que eu tenho que utilizar para manter essa organização. E depois a gente pode pensar outras instâncias de bloqueio energético. Não vai muito para minha área, mas que eu respeito muito porque a gente vê que tem interação no campo. Tudo bem, gente? Eu vou voltar aqui porque teve gente que me fez pergunta. A Fabiana fez... A Jaqueline me perguntou qual a página que eu citei. Eu não sei que pergunta é essa, já que não associei a nada. Eu falei de página? Me deu branco agora. Se você quiser me perguntar de novo, até me perguntar depois, fica à vontade. Ok, Fabiana. A grande pergunta é como desbloquear, né? Vou fazer uma resposta quase maldosa para você, que é ambígua. Ela é literal e ambígua ao mesmo tempo. Respira. Respira. Respira no sentido de que a gente tem que ter muita paciência com os possíveis desbloqueios, não existe exatamente um protocolo.
Não existe exatamente uma resposta dada objetiva para a tua pergunta. E também respira, porque quando a gente está falando de bloqueios energéticos, eu estou falando de uma organização que em algum momento teve que conter a respiração, teve que conter o próprio contato consigo mesmo, teve que conter o contato com o meu sistema proprioceptivo, perceptivo, sensorial, tátil, corporal. Quantas pessoas com anestesia corporal, tá? E um dos recursos que a gente utiliza para retomar o contato é a respiração. Não é que a gente tem que restaurar para muita respiração. Uma pessoa que respira pouco tem que respirar muito. Não é isso. Mas a gente vai buscar que ela respire um pouco mais, no sentido de trazer um pouco mais de vida, carga, dentro da intensidade que é segura para esse sistema psíquico só se vitalizar e se reorganizar. Ponto. Porque quando eu pego esse organismo e injeto muita carga respiratória, o que eu faço? Eu não dou conta e eu dou uma dissociada. E eu fico aqui meio perdidona com você, meio distraidona. E aí vai depender da organização de cada corpo para ver se a gente precisa de mais ou menos energia. O quanto cada corpo precisa de mais ou menos energia não é aleatório. É a leitura que a gente aprende a fazer através das couraças e de toda essa teoria que está por trás das couraças, do que a pessoa precisa. A gente vai ter uma live aqui para falar só sobre baixa carga. A gente pode pensar hoje de um jeito bem simples que alguns organismos de baixa carga precisam de uma coisa e organismos com muita carga precisam descarregar, precisam de outra coisa. Então a gente vai ter dois modelos bem simples, né? Só para começar a te responder nessa organização. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? A página do Lapaces, tá? Vocês coloquem depois aqui, ou quem quiser me escreve também, chama Lapaces, coloca aqui no Instagram que vai ter, né, um repertório deles, e se vocês colocarem também no Google, vocês vão acessar uma página deles, é um laboratório de práticas integrativas dentro da Unicamp, tá? Obrigada, Fabiana. Obrigada, gente. Que é um laboratório, ele não vai pesquisar sobre a eficácia das práticas integrativas e complementares, mas ele vai investigar sobre essa cultura desse uso da saúde por outras linhas que não só pelo modelo biomédico. Aí é uma grande paixão que a gente tem, tá bom? Bom, tá dando para ficar clara essa construção entre que tipo de energia que a gente está falando aqui? Então, olha só, a gente falou da conexão que a gente está construindo quando eu falo couraça muscular, o quanto esse conceito ele é uma síntese que fecha essas lacunas entre emoção, corpo, um pouco mais até na figura muscular, mas não é só muscular, e energia. Tudo bem? Um corpo com pouca energia, um corpo com muita energia. A energia dessa pessoa casou com a energia daquela. A energia dela não bate. Perto dessa pessoa me sinto sugada. Nossa, perto dessa pessoa eu cresço, parece que ela fica pequenininha. São relações que não são só de ordem, vamos colocar, não sei se essa é a melhor expressão, gente. Eu não tô falando de relações extracorpóreas. Eu tô falando de que eu tenho uma organização corporal psíquica
que é uma unidade. Meu funcionamento psíquico e meu funcionamento corporal são uma unidade que funcionam desse jeito. O outro é outra unidade que funciona de outro jeito. Quando a gente se encontra e se relaciona no sentido de se aproximar ou de se afastar, este campo psíquico está presente nessa organização corporal e este campo psíquico também está presente. Quando a gente encontra aquelas grandes falácias, não é falácia, é verdade, mas assim, é um dito popular que às vezes a gente acaba pegando muito por aqui. Teve o pai alcoólatra, casou com um alcoólatra, separou, namorou um alcoólatra. Quando a gente pega esse encadeamento de fatos, o que a gente está trazendo é que não se trata de um destino aleatório que dificulta a vida da pessoa. O que a gente está trazendo é que tem uma organização psíquica, corporal, que viveu experiências intensas com esse pai que por acaso bebia muito. A bebida na história dela tem uma representação, interferiu nas relações familiares, afetivas, vinculares e talvez até no senso de segurança que essa criança experimentou. Mas é o que ela tem de referencial. Quando ela vai para a vida adulta, ela tem essa referência de existência. Eu sou, não é a partir de mim sozinha, eu sou a partir do que o meu meio familiar me ajudou a construir e dizer que eu sou também. Aí eu começo a me olhar e me perceber. Esse primeiro meio é meu primeiro laboratório. Vou para os outros meios expandindo as minhas relações e de vez em quando eu vou encontrar com aquelas pessoas que têm uma organização familiar que lembra a minha. Opa, pode ser um match. Ou nossa, isso aqui para mim foi muito traumático. Tive que trabalhar demais isso na minha vida. Encontrei com essa pessoa que lembra a minha família, não deu match. Tô caindo fora. Às vezes a pessoa até sente uma atração, tá? Mas ela reconhece e ela cai fora. Tudo bem, gente? Boa pergunta, Jaque. Deixa eu ver as perguntas que estão aqui, eu já vou me organizando. A energia vital se move com o ar que inalamos e exalamos, já que tem tudo a ver. Pessoal que medita, pessoal que faz as meditações taoístas. Eu gosto muito do taoísmo porque tem aquela circulação de energia de microcósmica, macrocósmica, que eles trabalham muito com a respiração, né? A respiração levando a energia a cada hora para um lugar, né? Então, assim, sim, a energia vital move. A bioenergética, ela não trabalha muito focada com esse circuito, mas a gente vai usar a respiração, olhando o corpo da pessoa, vendo onde tem pouca carga ou muita carga, e a gente vai usar a respiração para a pessoa ao mesmo tempo conectar a atenção, a sensação, a presença, a percepção, por exemplo, das pernas enquanto respira. Respirar dissociado não muda muita coisa pra gente, se é que eu te respondi agora. Porque respirar dissociado pode aumentar a intensidade de energia, isso é importante para o organismo, sem dúvida nenhuma. Mas não adianta só eu aumentar se eu não sei fazer um uso. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter tontura, eu vou ter enjoo, vou ter dor de cabeça. Eu não vou saber o que fazer. O importante é, no caso, inspirei, exalei, aumentei o contato. É no contato do que estava desconectado que é o que a gente encontra a cura. O que seria a cura? E aqui a cura é muito entre aspas, ela é parcial, ela é delicada. Eu não tô falando de mágica, não tô falando de coisas plenas, radicais, não tô falando de nada disso, gente. É nesse momento, a minha couraça, que eu estabeleço contato energético, percepção, respiração, eu me conecto
e na conexão, a couraça muscular destrava. Aquele engajamento de energia psíquico que fazia eu gastar energia contraindo a minha musculatura cronicamente não é mais necessário. A engrenagem que está travada na contração muscular crônica faz isso aqui, ó. Flexibiliza. Flexibilizou, gente. Pessoal que faz algum tipo de atividade física já deve ter tido essa experiência, nem que foi numa aula de pilates, yoga, correndo na rua, o que foi. O que acontece quando o músculo relaxa? Aumenta o aporte sanguíneo. Quando aumenta o aporte sanguíneo, a pessoa está respirando. Aumenta a oxigenação, aumenta a nutrição, aumenta a troca metabólica, aumenta a vida. O meu músculo que estava gastando energia para ficar contido, ele passa a receber energia. Você vê no rosto, é muito bonito. Você começa às vezes uma sessão com a pessoa com o olhar dissociado, ela respira, conecta com uma emoção, o olho dela suaviza e ela conecta. E aí a gente vê o que a gente está buscando às vezes. A emoção conecta. A emoção faz parte dessa ponte. Estou colocando mais um conceito. Vocês estão entendendo como isso aqui é sério, é teórico também? Por isso que eu enfatizo a base teórica. Não é da ordem do acontecimento aleatório. Tem um grounding teórico por trás do que eu estou falando. A emoção conecta esse sistema psíquico com esse sistema corporal, dando para esse meu músculo expressão. Ele não vai só contrair para eu sorrir. Ele vai sorrir porque tem alegria, porque ele expressa ternura, satisfação, carinho, né? E o que me vincula ao outro? Não é um sorriso engessado, é um sorriso sincero. Então vocês entendem como que essas articulações, elas estão dentro de um organismo que é, por origem, integrado. Eu fui aprendendo a contrair porque eu tive que me defender num dado momento da vida. A gente vai falar depois aqui nessa semana sobre essas etapas do desenvolvimento emocional em que eu aprendo a me contrair e cada uma delas vai desenhando melhor uma das couraças. Isso tem uma sistematização. A entrada de uma couraça ou outra tem uma idade, tem uma história de vida. Então as coisas estão conectadas. Alguém me perguntou, a Jaque perguntou da respiração. A respiração, às vezes, é o uso que a gente faz para conectar a emoção. Chegou um paciente de fisioterapia muito travado. Você às vezes toca, pede para ele respirar suave. Se ele respirar muito é o lugar da dor, ele não vai poder respirar. Mas se ele conecta com aquele momento, geralmente ele chora. Quando ele chora, abre o bloqueio. Às vezes o que ele estava segurando é um soluço de choro. O choro em soluço, ele tem uma função muito ligada com a nossa função diafragmática e todo o nosso eixo de choro até que traz o soluço do choro para cá. Quem soluça é uma musculatura que está organicamente sintonizada, saudável, a manifestação de uma expressão, de uma emoção. Se eu tenho esse organismo saudável e posso chorar e soluçar por uma tristeza real, de um jeito liberado, eu restauro meu mecanismo de saúde posteriormente, provavelmente. Então, às vezes, a gente vai ter que chorar para desbloquear. Não é sempre, porque não tem regra. A Jaque também perguntou se as couraças, elas são memórias de contração. É uma ótima pergunta. Memórias de contração. São, nesse sentido que você está perguntando. Sim, eu lembro que quando eu comecei na faculdade,
tinha uma expressão que alguns professores usavam na fisioterapia de memória muscular. Não só para a memória que o músculo tem de um dia já ter feito exercício físico, ter sido forte ou fraco ou não. Tem uma linha que fala que é importante as crianças fazerem atividade física porque elas vão construindo essa memória corporal da força. Não é só nesse sentido, mas é também no sentido das lembranças, né? O quanto que alguns registros são corporais. Hoje em dia a gente fala de músculo, mas a gente fala muito sobre o sistema facial. Então a galera que lá atrás já estudava Rolfing, fasciaterapia, hoje em dia a técnica que eu comentei ontem de liberação de fáscias, de liberação de trauma, do David Berceli, o Stephen Porges, que também trabalha com neurobiologia do trauma. Hoje em dia a gente vê muito que o sistema facial, a fáscia muscular, que é uma película que recobre a musculatura, e ela é bonita, é um tecido conjuntivo, que ela, se a gente for pensar na anatomia, ela seria o mesmo tecido, do começo até o fim, ela é uma unidade de tecido, nosso tecido conjuntivo, estabelecido em várias camadas e em várias proporções diferentes. É um único tecido, e que ele também é responsável por fazer toda essa conexão de memória, de circuito de informação. Hoje em dia tem alguns estudos nesse sentido, Jaque, tá? Eu lembro de uma paciente que eu atendi há muito tempo atrás, era uma menina nova, uma paciente de fisioterapia, e ela fazia RPG comigo, e quando eu trabalhava no pulso, ela entrava com angústia, ânsia de vômito e medo. E eu fiquei um tempão ali com ela e não dava para trabalhar muito naquela região e a gente não sabia o que era. Um dia eu fui com jeito, a gente já tinha mais vínculo, eu insisti um pouco, a gente foi entrando, ela começou a chorar. Ela lembrou que quando ela era criança, estava só ela e a mãe sozinha em casa e o pai estava trabalhando, estava fora, os irmãos mais velhos também. E a mãe estava cozinhando e sem querer a mãe se cortou numa região perto do pulso e sangrou demais. E ela chegou na cozinha e foi ela que ajudou a mãe a ligar para o pai, a pedir ajuda, mas ela ficou muito identificada com aquela cena. E olha que interessante, não foi nela, mas doeu de ver, né? Sabe quando a gente vê uma cena de dor ou nojenta e que a gente se contrai? Se contraiu e ficou uma informação. Então, assim, é pra gente ver o quanto que essa memória muscular que a gente está conversando, ela de fato tem um registro na contração, que é algo mecânico. Então, eu tô conectando com vocês sistema emocional, psíquico, energético, físico. A Mari está falando aqui, a respiração aprofundada promove um estado neurofisiológico favorável à autorregulação da corporalidade. Perfeito, né, Mari? Eu gosto muito das técnicas de renascimento, até de respiração holotrópica, assim, eu já fiz bastante. Eu reconheço, eu tenho respeito por essas técnicas. Eu acho que a sacada a gente sabe, né, quem acompanha essas técnicas sabe quão profundo eu trabalho. Eu acho que é bacana quando a gente tem esse conhecimento e a sacada de que tem pessoas que saem de uma experiência intensa dessa respiração e se reorganizam, se autorregulam relativamente rápidas, e outros organismos que ficam um tempo na confusão. E alguns organismos, algumas pessoas que quase ficam extremamente identificadas com traumas que se ligam nessas relações. Então, assim, são corpos diferentes, com experiências diferentes, que é legal o terapeuta ter esse contorno de cuidado depois. Mas eu fiz uma formação, gostei bastante das técnicas de respiração profunda. Oi, gente, muito bom encontrar vocês aqui.
O Will já me viu hoje, tá aqui, bem-vindo. Nesse sentido. Oi, Jaque, querida. Tomar cuidado nesse sentido, não é pra trazer medo que eu falo isso, mas é pra trazer contorno. As respirações que eu fiz, pra mim, foram absurdamente curativas. As minhas experiências são muito positivas. Da maioria dos meus amigos também, mas eventualmente eu recebo pessoas com experiências, com registros, às vezes um pouco traumáticos, e aí a gente tem que contornar para fazer um bom uso. Mas eu acredito que, independente disso, a gente tem bastante capacidade de se autorregular com a respiração, sim. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, Jaque, eu acho forte falar que pode traumatizar mais. E aí eu vou puxar uma linha que eu tenho tentado trabalhar bastante aqui com vocês, para quem acompanha meu material há mais tempo. Muita coisa pode traumatizar mais, Jaque. A análise bioenergética pode traumatizar mais, né? Massagem tântrica, que eu fiz muito na minha vida, recebi, me curei de coisas pesadíssimas com massagem tântrica, pode traumatizar mais. Para mim foi curativo, né? A Ana Lúcia, querida, aí. Então, o que eu trabalho, até a Ana já assistiu essas aulas minhas, que eu tento trabalhar um pouco com o pessoal do Tantra, E eu convido aqui vocês, todo mundo, eu tô com essa hesitação porque é um assunto delicado para falar, tá, gente? Eu tenho consciência disso. A gente trabalha aqui com muitas técnicas integrativas diferentes, né? E a gente recebe às vezes grupos em que as pessoas têm sistemas psíquicos de organização completamente diferentes uns dos outros. Tem gente que sai de uma experiência intensa e rapidamente se reorganiza. Tem gente que ainda não tem essa condição de saída. Ou que pegou numa ferida que vai precisar de apoio, testemunho, acompanhamento para poder fazer a saída. E o que é importante a gente saber? Que o que para uma pessoa cura pode me traumatizar. Uma intensidade de uma técnica que para uma pessoa é necessário pode me violar. E aí, nesse sentido, eu tenho esse cuidado. Peraí, tô tentando voltar alguns comentários. A Jaque, já fiz uma sessão de renascimento e foi muito forte. E eu senti a sensação, foi de morte no processo. Mas depois eu senti um alívio. Hoje eu não sei se tenho coragem de fazer novamente. Tenso pra caramba, né, Jaque? Muito intenso. Muito intenso. Eu acho que o importante é o que fica pra você, né? Nessa sensação depois, o quanto que foi depois a integração, veio o alívio, fica com alívio, né? Mas é interessante. Eu tive uma sessão de renascimento muito curiosa, que eu fiquei normal, eu não respirei, eu entrei em apneia no meu primeiro renascimento. O cara que estava trabalhando comigo é um grande cara famoso aí pra caramba do Tantra do Brasil. E ele olhou pra mim e falou, você tem que respirar. E eu falei, legal, volto pra respirar. Ele falou, não, você não tá me ouvindo, você tem que respirar. Tem algo muito importante que você tem que trabalhar. E ele meio que colocou como uma questão de vida ou morte ali pra mim. E eu fiquei uma sessão inteira com ele em apneia, assim. Minha respiração foi pra um lugar tão pequenininho que eu parecia que tava sem respirar. E não aconteceu nada comigo durante 5 dias. No 6º dia, eu acordei, começou a sair lágrima dos meus olhos e eu fiquei 24 horas derretendo. Eu fui sentindo assim uma tristeza, só que era uma coisa que ia me integrando, me acolhendo. Foi um lugar ali muito antigo, eu não sei o nome do tema. Eu sei que foi uma das minhas experiências mais fortes e foi essa experiência que me fez continuar nas práticas corporais. Um tempinho depois eu conheci a bioenergética.
concordo muito com você. Use só como técnica, usar só como técnica pode não ser suficiente. A sintonia entre o terapeuta e o paciente vem primeiro. Mari, isso é tão lindo, porque no limite da experiência humana, gente, o que cura é o vínculo, né? O que cura tá com o outro. O que cura é quando eu percebo que é seguro você tá me vendo, às vezes num lugar que eu não podia antes mostrar pra ninguém. Isso cura absurdamente, tá? Ana, eu fiz um final de semana de renascimento e meditação, precisei de uns 10 dias para voltar ao normal, fiquei esgotada. Já aconteceu comigo também, Ana. De eu ficar desorganizada, sabe? Mas eu também já fiz outras que não fiquei, mas às vezes o pessoal curte o renascimento. Eu curto também. É muito forte mesmo no Tantra. Legal. Gente, meio que tá dando aqui o nosso horário, mas eu ainda queria trazer uma questão conceitual para quem puder ficar mais um pouco. O que me faz entrar nos estudos da prática corporal foi uma experiência parecida com a sua numa massagem tântrica. O corpo, ele traz pra gente esse tipo de memória que a gente não tá podendo acessar, porque o nosso organismo tá organizado, prendendo pulsação, prendendo respiração. Então, quando a gente vai pro corporal, a gente tem experiência. Mas é igual o que a Mari trouxe aqui. Na minha visão, nenhuma técnica por si só cura. Porque o importante é o que a gente vai dar de contorno para esse conteúdo que a gente acessou depois. Se o conteúdo é suave, se eu tô segura, se eu tô bem, se o conteúdo é de uma idade minha, em que eu já tenho um recurso psíquico para lidar, bacana, gente, eu vou para casa e vou me organizar, eu não vou às vezes precisar do meu terapeuta. Isso é autonomia para a vida, é maravilhoso. Mas quando eu tô falando de informações muito primárias, que remetem à minha idade congelada, de uma época em que eu não tinha desenvolvido esses recursos, eu preciso de suporte e ajuda para sair. E tem mais, talvez o ideal seja que eu não tivesse entrado, porque ainda não tem recurso para aquilo. Então fazer contato é confuso. Quer ver uma coisa que é confusa? Muitas vão entender. Trabalhar pelve sexuada, adulta, prazer adulto, numa pelve em que os temas psíquicos estão muito infantis, é trabalhar a sexualidade no teu aspecto infantil, não faz sentido. O teu aspecto criança não tem que lidar com aumento de carga, ele tem que lidar com outros temas que são mais frágeis e delicados, para que ele amadureça e quando chegue na etapa da pelve, seja seguro. Por que seguro? Porque é onde ela vai poder ser prazeroso. Antes disso, é confuso para a criança trabalhar, para a criança interna que eu tô falando, trabalhar com aspectos de muita carga sexual. Eu acho que isso faz sentido, né? Para vocês. Emendando esse assunto, o que eu quero associar às couraças musculares que ficou faltando hoje, gente? Vamos lá, vamos retomar as couraças básicas. Bloqueio energético, couraça. Vou só dar um gostinho. Quem já é da área já sabe. É isso que a gente vai conversar na live de etapas do desenvolvimento emocional. E é isso que a gente trabalha no curso de couraças musculares que eu tenho, tá bom? Mas vamos lá. Bloqueio energético. Oi, meu bem. Sandrinho entrou, meu marido. Bem-vindo. Beijo. O que acontece? Couraça muscular, bloqueio energético. Eu não vou entrar profundo, eu vou pincelar para vocês entenderem. Bloqueio energético, primeira couraça, ocular. Qual que é o tema dessa couraça? O direito de existir. Lá no YouTube tem uma live para cada dia, uma live para cada anel de couraça. Quem quiser passar lá no YouTube depois. Direito de existir. Como que é o bloqueio energético aqui dessa região?
Nessa região, o meu contato ocular com vocês pode ficar um pouco evitado. Já dei bastante exemplo sobre isso ontem e hoje. É como se esse campo da fontanela do bebê, ele não ficasse totalmente fechado e desse para o bebê a coesão dele para dentro dele, tá? A gente está falando de uma etapa em que o bebê não foi fechadinho para que ele se individualizasse para ele mesmo. Ele está difuso aqui. Tô difuso aqui energeticamente. Percebo o campo, respiro e vejo Krishna, Gandhi, Jesus Cristo. Tenho um campo de mediunidade aberto, tenho esse campo aberto. Vou num supermercado, passo mal, tudo bem? Vou num lugar, encontro uma pessoa borderline, eu giro junto com ela. Eu fico tonta na presença de pessoas com campos muito confusos, tudo bem? Estou associando agora campo relacional energético com os bloqueios energéticos das couraças musculares. Oral, qual que é meu tema? Satisfação na vida. O quanto que eu, Daniela, adulta, consigo me nutrir para me satisfazer. Eu tenho que me preencher. Não é o meu marido. Não é meu terapeuta. Não adianta eu levar muita demanda para o outro, é comigo. O encontro adulto é de troca adulta. O encontro do adulto com a criança é de uma troca que tende a ser de demanda. É diferente, tá? Oi, Mirlene, querida. Bem-vinda. Super bem-vinda. A gente está falando então dos bloqueios energéticos. Nas inter-relações associando a couraça muscular. Ok, vamos supor que eu tô com déficit aqui e vou encontrar meu companheiro. O que eu vou fazer? Duas opções. Ou eu vou querer sugar meu companheiro, mamar dele, tomar dele para me nutrir, me carregar. E aí tô falando de oralidade, desejo ávido excessivo por alimentos, álcool, cigarro, adicção de drogas, mas eu tô falando muito do campo emocional, da dependência do outro. Com o outro, eu sei que me relacionar é mamar, sugar, tomar, tudo bem? Se o outro é um grande psicopata que vem falando para você assim, eu tenho um mundo para te oferecer, maravilhoso, porque o oral vai se deslumbrar, vai cair de boca, só que não vai encontrar tanta coisa assim. Tudo bem? Psicopata saiu, o oral cai no vazio do abandono, que é a história de vida dele. Tô brincando aqui com relações energéticas e cada dinâmica de couraça, pincelando. As faltas, né, Jaque? Quem nunca? Quem não tem as faltas? Oh, meu Deus. Torácica, né? Couraça torácica a gente vai falar da estrutura mais psicopata. Uma região que saudável, tá o meu coração, tá o meu seio, tá os meus braços, tá minha cintura escapular atrás. Dentro e profundamente tá passando o meu trato nutritivo. A ponte tá ali, ó, com o anel anterior, que é o anel oral, garganta, tá tudo conectado. Na psicopatia, a grande mágoa é da traição. A gente vai ver lá nas couraças musculares que teve uma traição muito profunda no coração. Aí a criança não pode ser quem ela é e tem que projetar um falso self para fora. E ela se relaciona com o outro no falso self, tá? Como que é essa dinâmica emocional? Na psicopatia, em vez de eu usar esse anel para amar, trazer para mim quem eu amo e afastar colocando de uma forma adulta meus limites, eu vou usar a força que eu tenho aqui, daquela. Quem já viu o desenho do Johnny Bravo, né? Meu ombro aqui está elevando, minhas costas estão arqueando para frente. A minha energia, a energia psicopata, sai das costas, que são fortes,
cruzam por cima da cabeça e vêm como se fosse capturar o outro para si. É uma manipulação, é um domínio mental, é a tomada do outro na manipulação. Eu manipulo para não ser manipulado, entre aspas, né? Tem um pouco a ideia, ou talvez a fantasia, que o outro deseja manipular. Ou foi criado e se estabeleceu em relações em que, de fato, se ele não se defender desse jeito, ele seria usado. Tudo bem? Couraça abdominal, energeticamente, corpo masoquista. Corpo masoquista denso, pesado. É uma musculatura que quando você aperta, é muito interessante. Se você está trabalhando nas costas, você aperta, parece um bloco só. Você não consegue palpar e localizar qual músculo é qual, cadê a origem e inserção de cada um. É uma capa densa, o corpo inteiro tem essa solidez, é um corpo que carrega muita energia, tem muita energia, não desiste, tá? Aguenta o tranco, é aquele cara que trabalha, ele não é que ele não se cansa, mas todo o investimento psíquico dele na sustentação da estrutura muscular foi criado para aguentar. Quais são as pessoas que aprendem isso? Pessoas que às vezes foram muito humilhadas nas relações afetivas quando eram crianças e que aprendem que se elas aguentarem, elas vão ser recompensadas algum dia. Chegou o adulto lá para a vida, aguentando a bomba da família toda, ele aguenta, mas ele também não olha para resolver tanto a própria demanda, porque ele tem que aguentar e sustentar o outro. E ele fica ali aguentando, né? É toda uma dinâmica. Quando a gente olha para a anatomia, pode ter um tema que a gente vai falar muito depois, que são os temas anais, né? Os temas vinculados ao controle do esfíncter anal. E aí a gente entra num assunto que é longo depois. E a última couraça que a gente vai falar, que é a couraça pélvica, genital, mas que tem uma importância na maturidade maravilhosa, que é seguro estar adulta na vida, é seguro ser mulher adulta, é seguro olhar para mim e ver que eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher e eu posso me colocar no mundo como mulher, no trabalho, ganhando meu dinheiro, me sustentando, não tendo uma demanda emocional tão excessiva, apesar de, claro, que essa região se conecta muito com as demandas do nosso coração, com as faltas, com as nossas oralidades. Mas a pelve, ela tem um tema de realização. Não é uma realização egoísta, porque o rígido, ele ainda está muito na dinâmica de ser a boa moça, ser o bom moço. Ele não consegue romper muito esse lugar em que ele foi criado, de ser o bom. Então não é que ele não é um tema tanto desse tipo de egoísmo, mas é o uso da energia dele, vai para a conquista, vai para a potência que ele tem em direção à vida. Na psicopatia, o psicopata não engata a energia dele para potência, ele engata no poder. E o Lowen faz uma divisão linda entre quem está conectado consigo mesmo vai para a potência da vida. Quem está cingido e está na imagem externa fica preocupado com o poder. É aquilo que eu mostro para o outro, mas no fundo eu sei que eu não sou. Tudo bem, gente? Resumi assim. Oi, Jaque. Ai, que delícia, Jaque. Super bem-vinda. Você já teve essa primeira parte de análise bioenergética, né? Mas se você quiser chegar mais, eu vou amar. Essa questão da tontura em alguns lugares, Jo, não encana, tá? Observa, não encana.
Eu também fico. Obrigada, Mi. Tem mais comentário aqui embaixo. Já que você vai amar. Verdade, né, Mi? A Mirlene, ela me conheceu num curso, né, em que ela faz de formação de terapeutas tântricos, né, Mi? E, e aí eu dei aula de bioenergética lá e eu fiquei muito feliz. Ela foi fazer a formação de 4 anos. Sucesso, eu fico muito feliz quando isso acontece. E ela é importante pra mim porque eu fui pra praia, sonhei com o Oxum e era a figura dela, então a troca aqui foi muito gostosa. Podemos pensar na infertilidade e temas relacionados a ela na couraça? Débora, a tua pergunta é muito profunda. A bioenergética em si, a psicologia corporal em si, ela não faz uma ponte direta e absoluta entre sintoma e bloqueio. Tem linhas, por exemplo, quando eu estou falando da medicina germânica, que vai fazer esse paralelo direto. A bioenergética ela não faz. Por quê? Porque talvez a minha infertilidade seja diferente da infertilidade de outra mulher, de outra mulher e de outra mulher. E o que vai ser olhado vai ser o corpo individual de cada um, na história de cada um. Isso é importante trazer para vocês. Não se iludam de que vocês vão estudar couraças musculares e vocês vão saber o segredo do outro. Isso é mentira, gente. Seria ótimo, né? Venderia curso pra caramba se fosse assim. Não é isso. Eu vou ver o corpo e esse corpo vai me contar muita coisa. Eu vou chegar perto dessa pessoa e na minha relação transferencial eu vou sentir outras coisas. Tô somando aqui as informações do campo. O que eu vejo, o que eu sinto enquanto terapeuta também é muito importante, conta, tá? E aí eu vou checar com a pessoa, eu vou escutar dela a história de vida dela. E aí a gente vai entendendo tudo isso. Porém, onde entra aqui a tua pergunta finalmente? Vai ser interessante trabalhar o amadurecimento da estrutura interna no grounding, o aumento da vitalidade do corpo, as expressões que não puderam ser expressas, que ficaram reprimidas. Porque você entende que quanto mais a mulher ela tem a oportunidade de desvendar as próprias travas, o homem também, tá, gente? Não é que eu tô ignorando os homens aqui, mas é que quando a gente tá falando de mulher, a gente tá falando de todo um sistema cultural que traz muitas informações e o tema da fertilidade, ele traz informações muito delicadas e às vezes muito violentas para as mulheres, tá? Então você consegue olhar para esses temas que te permearam ao longo da vida, para a representação das mulheres que estão com você, para o teu sistema familiar atrás de você, você vai se desvendando enquanto você vai se afirmando. Chega uma hora em que trabalhar a pelve, ela é natural, a tua pelve você tá trabalhando o tempo inteiro, né? Se eu tô trabalhando uma dificuldade que eu tenho de ver a maternidade na minha vida, e eu tô aqui adulta com 42 anos, eu trabalhei bloqueio ocular, mas o tema que eu tô falando é da minha própria maternidade. Eu tô falando também da minha pelve. Então eu tô construindo aqui com vocês uma relação corporal, ocular, pélvica. Eu não tô lá só olhando pro meu bebê. Isso é importante. Eu tô falando da Daniela adulta, que tem pelve, que tá tentando engravidar, etc, etc, etc. Que tem essa história de vida, que tem aquela mãe com aquela pelve, que olhava pra mim, reprimindo ou não a minha sexualidade ou a minha maternidade, tá? Então, a gente vai ter esse olhar de composição, não é direto. Agora, vou falar pra vocês, tratei uma endometriose. Agradeço
infinitamente a homeopatia e a análise bioenergética, porque foi muito exercício corporal e trato, né? Ela diminuiu, mas ela ainda existe, apesar de eu não ter mais sintomas. Eu já estou há 2 anos e meio sem medicação alopática, só com homeopatia. Consegui sair das crises de dor, tirei todos os hormônios, consegui sair de ciclos hemorrágicos de 20 dias para ciclos de 28 dias sem hemorragia, com homeopatia e análise bioenergética. E tô sempre atenta. Se minha energia cai, se eu fico fadigada, se eu cruzo meu limite, o meu ciclo diminui, né? Alguma coisa do meu ciclo sai do eixo. Porque o cuidado, ele é essa rede, gente, de atenção. Não é uma resposta, infelizmente, Débora, não é uma resposta objetiva. Mas eu incentivo aí atrás e trabalhar muita potência aí nessa pelve. É muito bom. Obrigada, Márcia. Obrigada. Né, Will, essa relação de poder e realização é uma sacada potente do Lowen, que ele difere, porque no trabalho, nas empresas, a gente vê muito a disputa de psicopatas e rígidos, né? E o psicopata, você vê que o foco dele é muito no poder. O rígido, ele é muito competitivo, ele se realiza na competição, ele tem tesão, ele tem prazer na competição, mas ele é focado na própria potência. É bem diferente, assim. Às vezes você vê que quem fica na empresa é aquele cara que fica naquela rigidez metódica que continua. Dri, coincidentemente, aquela imagem que eu trouxe ontem pra vocês das couraças musculares, gente, coincide com chakra, né? Já me perguntaram isso várias vezes e claro que alguns autores da bioenergética às vezes comentam, coincide com chakra, não coincide, gente? Né? Tudo chakra, na minha opinião. Agora, seria, na minha opinião, uma compreensão teórica, metodológica, ocidental de energia. Só que não fica só no campo energético. A gente está falando do tá vivo na vida. Tô aqui com vocês, tá? Minha musculatura, minhas emoções, minha carga energética, minha história de vida. Tudo representado, né? Obrigada, Márcia. A live vai ficar aqui, gente. Vai ficar no Insta. Quando eu tiro do Insta, vai lá pro YouTube. E quando o paciente cria resistência em entrar em contato e exercer as práticas... Não entendi, peraí. Quando o paciente tem resistência de entrar em contato, a gente respeita, ninguém tem que cruzar. A gente tem um conceito, mas aí teria que estudar mais uma psicanálise, tá? Que ela dá bastante instrumentação para isso, Márcia. Na minha opinião, tá, gente? Antigamente, os trabalhos haitianos eram de quebra de couraça. Não quero abrir. Abre na porrada. Abre abrindo o peito, gritando, uivando. Era uma loucura. Hoje em dia, a gente não trabalha mais assim. Pelo contrário, a gente tem feito um caminho que quanto mais, às vezes, delicado e profundo, mais a couraça... Porque é na segurança do corpo que o cadeado abre. É na segurança do corpo que o cadeado abre. Coloquem um pouco esse conceito para vocês. Então, quando eu encontro uma resistência, primeiro eu respeito e depois eu contorno, para trazer o paciente de novo para olhar para aquilo. Mas no contorno. Não adianta ir na porrada. Por quê? Porque não é você, terapeuta, que está certa. É a organização psíquica do paciente. Quando essa organização psíquica restaurar a segurança, ela vai ceder para poder olhar. Aí a resistência não vai mais fazer sentido. Ele vai chegar para você na outra sessão e vai falar assim: putz, percebi que aquela parada que eu faço com a minha esposa, que babaquice. Na verdade, eu faço aquilo porque eu tenho medo. Tá entendendo? Desmonta.
A arquitetura psíquica da defesa, quando ela não tem mais função, ela dilui. É lindo! Por isso que a gente começou essa live falando de vitalismo, salutogênese e autorregulação. O conceito do Reich na psicologia corporal é que o nosso corpo, o nosso organismo tem a capacidade de restauração da saúde, tá? Legal, gente. Tudo bem com vocês? Vamos encerrando por aqui. Uau, passei aqui um pouco do tempo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Amanhã a gente vai ter o nosso terceiro encontro. A gente vai conversar amanhã. Tô aqui vendo minha cola, gente. Me dá um minuto. Amanhã a gente vai conversar sobre as etapas do amadurecimento sexual, emocional e neuromotor. São as etapas do amadurecimento. Pessoal, na segunda-feira eu vou abrir as últimas vagas para o curso de coraças musculares. A gente já tem um pessoal que está inscrito, a gente teve um pessoal que já entrou na pré-venda, tá? É um curso de 8 semanas sobre couraças musculares. As 2 primeiras são uma introdução profunda à psicologia corporal e as etapas do desenvolvimento que eu vou apresentar para vocês amanhã. Isso aqui é só uma pincelada de tanto assunto que a gente tem. O curso tem 40 horas, está dividido em 8 semanas, 8 módulos, 2 de introdução, 1 de couraça, ocular e esquizoidia, oral, oralidade, torácica, psicopatia, abdominal e masoquismo, rigidez e couraça pélvica. E esse último da pelve tem 2 semanas também, porque o conteúdo pélvico é muito mais extenso, tá? As aulas são gravadas, ficam um módulo gravado que eu lanço toda semana, vocês assistem e aí a gente faz um encontro ao vivo, que é para tirar dúvidas, tá? Mas Daniela, não tem prática? Não é o objetivo do curso trazer prática, porque essas práticas mobilizam muito o corpo e às vezes com um grupo heterogêneo de aula nem sempre dá para fazer um contorno adequado com vocês. Mas às vezes a gente faz pequenas vivências. Minha proposta, assim, às vezes é só sensibilizar com uma vivência, não é ir para um protocolo, não tem nada disso. Tudo bem, gente? Pedir para vocês, por favor, compartilhem essa live, compartilhem o curso com as pessoas. Eu não entrei com tráfego pago para fazer a venda desse curso, eu estou dependendo bastante aí da divulgação de vocês. Então, se vocês puderem aí, com quem for contribuir também esse conteúdo, eu agradeço bastante, tá bom? Que lindo, gente! Muito bom estar com vocês. Que legal, Jo. A Jo pratica bio também. Eu também. A gente às vezes eu pratico, a restauração da vitalidade vem, tem dia que não vem tanto, eu prefiro fazer com o meu terapeuta, é assim que a gente vai. Obrigada, gente, obrigada. Quem quiser, escreve para mim dúvidas, se quiserem trazer algumas dúvidas para eu trazer e responder amanhã durante a nossa live, podem contar comigo. Amanhã a live é sobre as etapas do desenvolvimento emocional. Vou revisitar fase a fase dessas couraças e dessas idades emocionais, gente. É capaz que a live de amanhã seja um pouquinho demorada, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada aí e ótimo dia pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.